Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje nós vamos falar sobre Fiagro, dessa vez com o Paulo Fleury e o João Risse, sobre o Fiagro FGAA11 da FG/A. Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast. Vamos comentar aí a respeito do que mudou nesse período, mas antes gostaria que vocês se apresentassem e aí apresentasse a gestora para ainda aquelas pessoas que não conhecem, e depois sim nós vamos adentrar no mercado agro e tudo que vem acontecendo em 2023. Sejam muito bem-vindos. Combinado, André. Muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez a gente batendo um papo aqui com você, falando um pouco da nossa gestora, do fundo, do agro. É um assunto que está sempre, se essa força no Brasil está sempre em voga aí para conversarmos. Então, agradecer de novo o convite e a sua audiência aí para conversarmos, né? Eu sou o Paulo, eu sou o gestor do FGA11, né? O nosso fundo aí, ele vai completar agora, final desse ano, ele fecha 2 anos de existência. É um time que vem do agro. A FGA, como empresa, ela já existe há mais de 18 anos, e sempre nesse setor, sempre fazendo originação de crédito no agro, sempre fazendo assessoria de companhias do agro a melhorar a governança, tirar rating. Então, é um setor que a gente tem bastante conhecimento, que a gente fala que é a gestora que já nasceu caipira, é a nossa brincadeira, né? Então, nosso fundo nasceu ali no início de 2022, vai completar os 2 anos agora, e aí mais para frente a gente fala um pouquinho mais aí sobre ele, as alocações, que eu acho que é interessante também. Bom, eu sou o João Risse, eu tenho origem aqui da casa, já estou há 10 anos na FGA, sou um sócio, e há 2 anos eu vim no início da gestora para atuar aqui, contribuindo principalmente nas estruturações e no crédito. Hoje eu sou o principal responsável por avaliar os créditos aqui e levar para o nosso comitê para discussões, né? E gostaria de agradecer novamente o convite, viu, Andréia? Sempre estamos à disposição aqui. Maravilha, então vamos falar a respeito aí, primeiramente do mercado agro, né? Como é que vocês viram o mercado agro em 2023, né? Em específico os setores que vocês cobrem no fundo e as perspectivas para 2024. Vamos começar aí falando do mercado. Com certeza. O 2023 foi ano de grandes safras, né? Principalmente aí de cana, que é onde a gente está mais concentrado. Isso fez também, alguns preços foram menores nos grãos, teve queda de preço, então não foi um ano muito tranquilo ali para o produtor de grãos, né? Para frente, a gente está olhando essa questão climática, né? Acho que está todo mundo acompanhando a disparidade das chuvas torrenciais aí na região sul do país, enquanto na região do Mapitoba está faltando chuva, né? Então isso pode levar já está começando a atrapalhar a safra, mas se não se regularizar logo, pode atrapalhar mais ainda, né? João pode complementar aí, que ele acompanha mais de perto aí. Bom, Andréia, falando desse ano primeiro, dessa safra, né? Começando para o sucro energético, que é a nossa principal alocação, a gente teve um ano excepcional, vai ser ano recorde de moagem histórico no Centro-Sul, que é onde estão os nossos devedores, né? Mas se somar Brasil vai ser recorde também histórico. O processamento de cana agregado, opinião nossa, pode superar 700 milhões de toneladas, isso é bastante impactante olhando o histórico. Acho que o último recorde
foi 670 e pouco, então estaria superando bastante o último número. O único drive agora é chuva, veja aqui, tá? Anda chovendo um pouco, dependendo de como se comportar agora, o pessoal pode parar a safra um pouco antes ou depois e reduzir um pouco esse volume para abaixo dos 700 que eu comentei. Mas, assim, é uma safra que todos os players estão enchendo suas indústrias, vem de uma recuperação de um estresse climático que afetou o Centro-Sul em 2021. 22 foi um pequeno degrauzinho de melhora, o pessoal melhorou aí a ordem de 4, 5%, e agora um salto de recuperação aí da ordem de 15%, mais de 15%. Então, pensando em capacidade, todo mundo muito bem. Aí, do que as usinas produzem, o açúcar está excepcional, está em preços recordes, e este ano, diferente do anterior, que alguns players fizeram um hedge antecipado e tinham preços um pouco piores, nessa todo mundo já estava com preço um pouco mais condizente com a realidade. Então, em geral, o setor todo vai desalavancar nesse ciclo. Só não desalavanca quem estava num ciclo de investimento muito forte, que são pouquíssimos, estava todo mundo um pouquinho mais precavido. Quem investiu ano passado em recuperar a canavial, que tinha sido muito afetado em 21. Então, vão vir balanços excelentes, as empresas estão melhorando o crédito, a gente na nossa carteira tem enxergado upgrades de rating, tanto interno nosso, como a mercado, a gente vai falar na sequência aí. Então, é um ótimo momento, até para a próxima, em geral todo mundo já tem preço fixado melhor que nesse, e custos estão meio estancados, sem grande pressão. Então, açúcar fecha a conta das usinas, dá alegria, etanol está no momento de estabilidade no que estava, ele está num nível de break-even, então o player ele faz etanol no que é extremamente necessário, que ele tem que produzir, não tem como ele produzir só açúcar, e aí no açúcar ele faz o máximo e ganha dinheiro. Isso é a realidade desse ano, e para o ano que vem deve se manter todo mundo fazendo muito açúcar, capturando esse preço ótimo, e o etanol sendo dá oferta para o mercado interno, se eventualmente petróleo reagir, ganha também mais dinheiro nesse sentido, mas assim, melhora de saúde generalizada, e aí a gente está posicionado há 2 anos, no momento que deu para pegar spreads melhores, e vai ser possível surfar esse momento, né? Para frente do setor, então, só melhoria, tudo certo. Outros setores, a gente viu aí diversos efeitos, tanto climáticos em algumas regiões, como guerra na Ucrânia, que afetou fertilizante um pouco. Na nossa carteira, em fertilizantes, o pessoal já se ajustou, quem tinha um pouquinho mais de estoque, nossos nomes praticamente nenhum tinha, mas o pessoal já se ajustou e está entrando numa curva para ter um ano de 24 melhor que 23. Então, esse mercado de insumos está se regularizando. 24 ainda tem alguns desafios, mas 25 a perspectiva é boa. Em 24, aí falando de agroprodutores e tal, a grande preocupação em geral é os efeitos climáticos que se pode fazer em cada região e quanto esse pessoal que teve safras boas para trás está bem estruturado para agora. E eu falo de produtor aqui, a gente não tem produtor na carteira hoje, pode até vir a ter alguma exposição, mas não temos, não é foco. E a gente enxerga que dependendo do que acontecer com os produtores, dá efeito em cascata, dependendo do setor, né? Então a gente acompanha também por esse motivo. Então o grande incógnita para frente é como esse clima atual pode afetar a safra 24 desses produtores, dessas empresas focadas em plantio, porque a gente vem de safra recorde, já tem uma perspectiva de que o plantio pode ser afetado, e isso pode levar a resultados não tão legais, dado que o preço ainda não reagiu dos principais grãos, né? Então a gente está acompanhando com atenção esse cenário, mas tranquilos, dado nossa carteira.
E no mais, aí cada setor tem sua peculiaridade, né? Carnes ainda não está. A gente olha com atenção, mas nem participa ainda, porque vê alguns desafios. Sim, tentando sumarizar, o agro em geral pode ter algumas questões, principalmente devido ao clima. Até mesmo no sucro, às vezes a disponibilidade de cana enxuga um pouco, mas os preços estão tão bons que para eles está tranquilo, mas alguns casos que não são tão estruturados, que vendem o ano, não tem tanto hedge, pode gerar alguma flutuação. Então clima. Eu diria que o clima é o principal drive para o ano que vem aí, e que a gente está sempre buscando informação, trocando ideia com o mercado aí para ver o que pode vir. Maravilha. Você falou de produtores rurais, né, que apesar de não ter na carteira, vocês acompanham. E o que vocês estão vendo a respeito? Porque muitos investidores, né, de Fiagro, né, eles têm uma grande preocupação em relação a isso, né, por conta de todo um histórico. Né? Como é que vocês estão vendo? Há realmente essa melhora na governança? Realmente eles têm, em algum momento pode ser que venha a ter na carteira? Como é que vocês estão analisando? Assim, André, tem casos e casos, tem produtores que têm faturamento maior que grande parte das empresas que a gente tem em carteira, os caras são gigantescos. Esses caras muito grandes têm um grau de governança um pouco maior, mas por estar na pessoa física e não ter uma auditoria, uma parametrização dos resultados, você fica num cenário de análise um pouco complicado para ter clareza do que está acontecendo ali mesmo. E aí, quando você olha uma operação de mercado de capitais, os CRAs que os Fiagros investem, é de 4 anos para cima, geralmente. Então, você vai ter que acompanhar esse cara sem grandes mecanismos, né? Então, daí, geralmente, quando se olha para o produtor rural, você acaba olhando mais para o aspecto de garantia e o reputacional do cara na praça, você tenta buscar referências, né? Nós ainda, o Paulo me complementa, mas nós ainda até olhamos alguns cases que fizeram a gente analisar um pouco a mais, mas quando a gente punha do lado do corporativo que a gente alocou, a gente via o corporativo com risco-retorno, na verdade, o retorno parecido com risco menor. Daí a gente ainda segue priorizando. Quando eu falo que nada elimina, é mais porque pode acontecer de vir um caso que a gente tem um controle maior do reputacional, que dê um conforto, ou a garantia, ou enfim. Mas tem desafios. Puxando nesse aí que o João colocou, André, a gente não tem alocado, mas a gente está sempre olhando. Está sempre olhando e no final ainda tem certas dificuldades. Esse cara é muito grande, que o João comentou, ele é bancarizado, ele tem histórico no banco, então ele tem linhas boas. Então, e assim, a nossa carteira, desde o início, a gente comenta e fala onde a gente quer situá-la, né, que é uma carteira mais no corporativo. A gente tem olhado para diversificar, e aí quando a gente olha essas operações, onde eu tô assim, claro que eu estou preocupado com a capacidade de pagamento, mas o grande fiel da balança é a garantia, é em cima dessas terras, caso aconteça algo, a gente fica com o pé atrás. Enquanto a gente ainda conseguir, a gente fica no corporativo, porque em momentos adversos, em momentos de taxa de juros mais alto, todo mundo vai sofrer, mas o corporativo, por ser uma empresa, ele vai sofrer menos, né? Então, o cara é muito bom, muito grande, está no banco, que consegue oferecer taxas menores que o mercado de capital, e o que vem para o mercado de capitais, a maioria das vezes a gente entende que não está muito regulado o risco-retorno. Então a gente olha, analisa, mas acabou não fazendo ainda. Por isso que a gente sempre coloca que pode vir a fazer, podemos achar algo interessante, mas a gente continua mais focado na questão do corporativo, do jeito que é mais nossa carteira. A gente entende que ela está esse o desenho e quer tentar continuar nela.
Outro ponto que sempre volta e meia vem questionamento a respeito, e eu gostaria da visão de vocês enquanto gestão de um FIAGRO, é que mais de 90% ainda é em crédito, certo? Quais são as dificuldades, e vocês que observam tudo, desde a colheita, ou seja, dos grãos, produtores, empresas do setor, quais são as dificuldades ainda em relação a ter imóveis rurais em carteira? Assim, André, a tese ela é um pouco mais difícil. A gente já discutiu isso algumas vezes. A questão, a rentabilidade da terra, ela não é assim suficiente para que você entregue um resultado final. A tese desse lado vai ser na venda da terra você vai conseguir entregar, né? E a gente entende que o mercado ainda não está tão maduro para isso, tanto é que pouquíssimos fundos fazem essa tese. E o outro ponto que eu acho bastante complicado é a questão da nossa legislação, da nossa dificuldade de documentos, de formalização, né? Porque, enfim, o Brasil, infelizmente, tem esse defeito. Então, para você ter algo muito certinho, muito formalizado, uma terra com georreferenciamento, com CAR, você ainda vai encontrar aqui no Sudeste, Centro-Sul, ainda é melhor, mas se você for olhar o Brasil como um todo, você ainda vai achar bastante coisa complicada para se analisar, cartório, tudo. Então, assim, na minha opinião, João completa aí, mas na minha opinião, é uma tese sem yield recorrente, yield aparente, é uma tese que às vezes vai dar uma porrada ali na venda, e com uma grande dificuldade de formalização dada a estrutura do país, do Brasil. Bom, assino embaixo o que o Paulo falou, só complementando, o yield aparente acho que é um bom termo. Você sentar numa área, tá com uma área rural, a rentabilidade, por exemplo, de cana aqui no interior de São Paulo dá 3% ao ano, 3,5% ao ano, você pegar o valor da terra hoje. O investidor que olha Fiagro, tem Fiagro aí performando 14% ao ano e a cota está derretendo. 13, 14. Então, você listar um ativo a 4% e com o investidor não entendendo a tese, que é de fato ficar ali 10 anos, participar de ciclo econômico e capturar, é inviável, não vai ter tração para distribuir, e se distribuir, a cota vai apanhar muito, porque pode entrar perfil que não está aderente. Aí os fiagros que saíram de terras, acabou saindo para um pool bem específico aí de 10 pessoas, de muito dinheiro, que entendem que devem ter na física terras e aí comprar no veículo acabou sendo até um mecanismo de eficiência tributária, né? Mas citando, olhando o interior de São Paulo aqui, há 7, 8 anos, quando eu estava saindo da faculdade, se falava em... Entregou a idade, hein, João? Ficando velho. Cabelinho tá caindo. Vou falar em alqueire aqui, se falava de 100 mil reais o alqueire aqui no interior de São Paulo, hoje é 300. Então, 250, 300 na região que meus pais residem, por exemplo. Então, multiplicou por 3 em menos de 10 anos. Se analisar isso aí, dá um retorno estupendo, e teve a renda lá recorrente caindo de 3% a 4%. Então, é extraordinário esse retorno. Mas e para entender para esperar esse potencial? Tempo, né? Aí tem a ver com o ciclo de commodities, se as commodities não tivessem subido, não tinha vindo, a cana valorizou muito, pelo menos aqui, né? Em grãos vale a mesma coisa, tem região aí que se fala de 1 milhão por alqueire, por causa dos grãos, mas é uma questão de entendimento. Se evoluir, o investidor está evoluindo, mas acho que tem um ciclo de maturação grande aí, o investidor evoluindo e enxergando que ele
pode ter 5, 10% da carteira nesse tipo de ativo e respeitar, Sem entender liquidez. como ele... sem liquidez, ficar ali, até vai ter, né, mas ficar ali quietinho com o ativo e ver o fruto dele, aí acho que começa a ter um pouco mais de viabilidade. Hoje acaba sendo um fundo que pode até sair, mas com colocação privada. Acho difícil de estar. Ou seja, além do ciclo econômico, das pessoas entenderem que existe esse ciclo econômico e que as commodities ali fazem parte, é essa questão da espera, né? Ter uma paciência para que isso ocorra, para que a tese tenha sua maturação e com isso você ganhe os frutos, né? E também a parte burocrática, como o Paulo falou, que é enorme, né? Tem matrículas erradas, sem nem entrei nesse mérito, que é bem complicado, a gente já viu várias coisas aqui. Vendedor, a gente já viu essa questão no próprio fundo imobiliário do agro, né? Problema com vendedor, problema com terra, problema com, enfim. Meus 10 anos aqui na FG eu já vi de tudo. Eu imagino. Você tromba com cada situação que... Eu imagino. Não, e assim, sempre que o cara vai falar, ele fala que sua matrícula tá redonda, tá limpinha, perfeita, tranquila. Aí você vai puxando o fio da meada. Você fala, sem citar nomes aqui, teve um caso que eu tive que ir lá no cartório, sentei na frente do cartorário, me afirmaram de todos os jeitos tinha gel a área. Cheguei lá, tem gel esse negócio? Aí consulta. Não tem gel. Não tem gel. Não tem gel. E jurando do outro lado. Corporativo, né? Ou se não, além do gel, aí descobre depois que a terra tá hipotecada. Também. Porque ela demora a aparecer ali na matrícula. Algum processual que não tá verbado direito. Isso, a verbação. De fato, tem muita coisa para melhorar, viu? Por isso não é uma tese trivial. É por isso que tem que ter um pouco. Exatamente. Mas vocês falaram em relação à carteira e outro ponto que eu acho que os investidores, pretensos investidores de FIAGROS ficam um pouco receosos, é a questão de, majoritariamente é CDI, como é que vocês estão vendo a respeito? Está começando a ter queda, como é que vai ser o rendimento? Com certeza vocês também já ouviram esse questionamento. Poderia comentar um pouquinho a respeito? Claro, já ouvimos bastante. A gente entende que ainda há um prêmio do CDI sobre o IPCA. O IPCA, para o CDI cair, é porque o IPCA está cedendo. Então você acaba que ainda está melhor posicionado, você tem menos volatilidade. Acho que o pessoal talvez não acompanhe de perto, porque a pessoa física não consegue acompanhar todos os fundos. A gente está aqui para fazer crédito, para fazer boas operações de crédito. Eu não quero aqui, nós somos gestores de fundo multimercado, eu não quero aqui fazer call macro, call de PCA, call de CDI. Então, saber o momento exato onde onde swapar a carteira do CDI para o IPCA, isso pode levar e levou alguns fundos a tomar uma porrada, porque o pessoal entra no IPCA, ainda não é o momento, e acaba que ali a volatilidade do IPCA é muito grande, porque ele não é divulgado diariamente, ela é muito grande, e isso pode prejudicar a entrega. Então, o que eu costumo falar? Eu faço aqui crédito, você vai sempre ter prêmio sobre o CDI, considerando que todas as operações estão rodando direitinho, você vai ter aqui CDI mais com rentabilidade real. Então, o nosso CDI mais vai estar acima da inflação, acima do IPCA, e com uma volatilidade muito menor. Vocês não vão fazer nada de IPCA? Hoje a gente tem um pouquinho, porque foi uma operação que a gente comprou numa taxa muito alta por momento de mercado, né? Compramos acima de IPCA mais 10, então valeu a pena fazer, mas é isso, tem que estar algo muito óbvio para a gente pegar, não, vamos pegar 30% da carteira e mudar para o IPCA. Não a gente acha que não é agora, não é nosso intuito também. O nosso intuito é entregar
prêmio sobre o CDI, entregar rentabilidade real para o investidor, né? Em algum momento pode ficar muito óbvio ir para o IPCA, né? Por algum motivo acontecer isso. E aí a gente vai fazendo aos pouquinhos, mudando a carteira, mas não temos a intenção de fazer assim, agora é um call de PCA, vamos swapar 30% da nossa carteira. A gente não tem interesse nem intenção de fazer alguma coisa dessa forma. Falando nisso, então, como é que tá as operações, né, do fundo? André, assim, para quem já nos ouviu aqui batendo papo com você ou em outros podcasts, conhece um pouco do nosso intuito de alocação, né? Para quem não conhece, a FGA ela tenta fazer a alocação sempre no crédito corporativo e muitas vezes originados por nós mesmos, né? Então, a gente manteve isso algumas cartas atrás, algum tempo atrás, a gente vem frisando essa questão de um CDI alto por mais tempo, da dificuldade de se trazer esse CDI para baixo. Então, isso tem o viés bom, que isso gera mais dividendos, gera mais retorno para o cotista, mas isso tem o ponto ruim, porque a empresa que está sendo financiada vai ter uma vida mais difícil. A empresa, o produtor, etc. Quem está sendo financiado com juros mais altos vai ter uma vida mais difícil. O que a gente fez? Vamos prezar pela qualidade de crédito. Vamos, por mais que o yield diminua um pouco, vamos para empresas mais robustas, com um balanço patrimonial forte, com uma estrutura de capital robusta, porque não vai ser curto esse tempo. Então, a gente continuou mantendo isso, sempre em operações corporativas e tentando sempre em empresas com mais margem, né? Do corporativo, olhar o que tem mais margem e tentar estar ali dentro. O problema, nem tudo são flores, essa estratégia te leva para operações de menor yield, né? De menor retorno, porque onde tem-se uma melhor qualidade de crédito, tem-se o melhor retorno. Mas como que a gente conseguiu contornar isso? A gente, se pegar qualquer ranking aí de entrega de dividendos, a gente figura entre os primeiros colocados, mesmo com essa carteira que eu falei. Hoje, nós temos quase 40% da carteira em ativos com rating A- ou superior. Então, é a carteira do mercado que tem maior percentual em rating público. Então, com esse tipo de carteira, como é que eu estou figurando lá em cima? Justamente pelo que eu coloquei, a originação própria, originar seus próprios ativos, estruturar seus próprios ativos e colocar na carteira algo que o mercado não tem. Colocar um rating A com uma taxa melhor do que o rating A do meu vizinho, porque o rating A que ele comprou, o originador já ganhou um pouco, o estruturador já ganhou um pouco, e ele está ganhando ali o de mercado. A gente não, pega todas essas taxas e põe para dentro. E assim que a gente vem tentando fazer, e até então tem dado certo, né? A gente tem conseguido, fizemos recentemente aí a terceira emissão do fundo, captamos 107 milhões de reais, esse dinheiro já está todo alocado nesse perfil de operações que eu tenho, que eu disse agora. Então, é assim que a gente vem tentado manter. Mas vocês só vão fazer isso? Como é que vai ser? E quando vocês não conseguirem originar? Teve alguns momentos nesses 2 anos de fundo que dificultou a originação, né? Principalmente a nossa originação, que é no sucro energético, essas empresas estão muito bem. Então, muitas vezes, pessoal, fica mais difícil de você originar porque ele tem muita oferta de linha de crédito. E mesmo assim a gente continua entregando, porque a gente ainda consegue fazer o giro da carteira, vender esses ativos com mais yield, com uma compressão de taxa, vendê-los e comprar outros. Então, há algum tempo a gente vem fazendo uma migração lenta de ativos de giro para ativos de carrego, né?
O que é o ativo de giro? É aquele ativo com rating público que o meu papel tem mais taxa que o mercado. Então, na hora que eu vendo a mercado na taxa do mercado, eu tenho ganho de capital e distribuo para o meu cotista. Só que aí eu fico com dinheiro em caixa. O que eu faço? Eu aloco em ativos de carrego. O que são ativos de carrego? É aquele ativo que rende ali minimamente um DI mais 4,5, que é onde, retirando as taxas, eu vou entregar para o meu cotista o DI mais 3, que a gente vem entregando mais, mas é o nosso guidance. Tudo isso sempre pensando muito e olhando muito a qualidade de crédito desses ativos que a gente está entrando. E só consolidando, hoje a gente divulgou a carta, o relatório do mês passado, nós estamos com 17 devedores nesse momento. Em número de devedores está mais ou menos meio a meio, suco energético e outros setores, mas em volume de recursos, suco energético é mais relevante. E em composição de ativos, a gente está 55% em ativos de carrego já. A gente nasceu mais concentrado em papéis de giro originados, então isso, mesmo sendo de giro, dava para entregar uma rentabilidade legal. E a gente vem migrando gradualmente. E temos também buscado, e temos originado em outros setores também. Ajustamos aqui nossa originação, estamos navegando o agro como um todo nesse momento, e o objetivo é trazer essa carteira um pouquinho mais para carrego e equilibrando o risco, óbvio. Tentar manter esse perfil que entrega e ao mesmo tempo deixa todo mundo dormir sossegado. Exatamente. Ou seja, passa no teste de travesseiro. Que é o principal. Que é o principal. Trabalhamos para isso. Trabalhamos para isso. Vai ficar gravado, trabalhamos para isso. Vocês falando em rating, né? Houve até um comunicado, né, na semana passada, de uma empresa da carteira que ele melhorou o rating, né? Quais são os reflexos de fato no portfólio? Assim, André, primeiramente, o João pode contribuir também aí com a questão dos reflexos, mas primeiramente eu digo que é motivo de muito orgulho para a gente, porque comprova muito a nossa tese. Quem está acompanhando aí o agro, os fiagros, os investimentos, está vendo que muita gente está tendo dificuldade, está tendo operações com renegociação, operações que realmente estão inadimplentes. Então, assim, não tá fácil a vida do agro, né? E a nossa carteira ocorreu exatamente ao contrário. Um dos ativos, enquanto o pessoal está passando dificuldade, um dos ativos pegou e que não tinha rating público, pegou, resolveu tirar o rating e saiu esse rating A. Então, para a gente, assim, é uma sinalização que a nossa tese tá funcionando, tá bem redonda, né? A gente falou muito na hora de captar, na hora dos roadshows, a gente fala, olha, a gente conhece do setor, a gente sabe observar uma empresa que tem potencial, que sabe identificar o que está segurando o rating dela, seja o caixa de curto prazo, seja o endividamento de curto prazo, seja a quantidade de plantas, enfim, a gente sabe identificar. E sabe investir nela num momento que ela tem que pagar mais caro, porque ela tem um rating público, ela não tem um rating público, desculpa, investe nesse momento, ela tira de endereçar esse problema e a gente consegue agora ter um papel melhor que o mercado, porque a gente investiu lá atrás e soube vislumbrar essa possível melhora. Então, assim, várias partes da nossa tese foram se provando no tempo. A gente tem originação própria, fomos lá e originamos vários ativos da nossa carteira, temos estruturação própria, estruturamos vários ativos da carteira, temos relacionamento para trazer com investidores, trouxemos vários com investidores para os nossos papéis, temos relacionamento para vender esses papéis no mercado com ganho de capital, fizemos isso muito bem feito, de forma que a gente, foi o que eu falei, a gente conseguiu entregar aí um yield maior com uma carteira mais conservadora. E agora eu considero isso a cereja do bolo, né? Uma empresa que a gente olhou,
viu que tinha potencial, alocou a uma taxa de empresa sem rating, agora tirando o rating. Então, na hora que eu for vender lá mercado, eu vou ter um bom ganho de capital aí. E só complementando, o cenário que a gente olhou ali há 14 meses, mais ou menos, 15 meses que a gente olhou, é que eles já eram um case em evolução, que aumentava a bancabilidade, que estava construindo liquidez. A gente via que ele tinha que só performar um pouco melhor a liquidez mais uns anos para formar histórico, que a agência provavelmente traria o upgrade naquele aspecto. E a gente também via que o setor sucro tinha tudo para ter um ano muito bom pela frente. Então, esse ano adicional bom consolidou o cenário. Aí todo o resto eles já estavam fazendo. Eles, nos últimos anos, diversificaram produção, trouxeram cogeração de energia para operação, investiram em mais capacidades, mudaram governança em alguns aspectos. Aí culminou tudo com a continuidade do trabalho dos caras que já vem sendo feito e ver esse rating A. Mesmo numa unidade pequena, eles só tem uma unidade. Mesmo assim, eles conseguiram esse resultado. A gente ficou bastante feliz. Isso representa 8% da nossa carteira, né, João? Isso, boa. A gente estava com 31% da carteira em ativos com rating a menos ou superior. Com esse, ocorreu agora em novembro, né? A carteira está com 39% em ativos com rating a menos ou superior nesse momento. E uma coisa que é interessante também falar dificilmente uma empresa que tem um rating público acima de A-, ela vai dar terra a garantia real numa operação. Dificilmente. Claro que vai variar de negociação para negociação, mas não é o normal, né? Então, quando a gente fez, ela não tinha. Então, a gente tem garantia de terra nessa operação. E agora ela tem rating. Então, assim, a gente tem uma das poucas operações do mercado com terra, garantia real e rating público, né? Daí que a gente espera ter um bom ativo aí, se em algum momento a gente quiser vender com ganho de capital. Ou seja, um plus a mais ali que pode dar um ganho ali na frente. Exatamente. E como que vocês têm visto também, né, no mercado agro, me surgiu agora essa dúvida, nas questões ASG, vocês têm visto alguma coisa a respeito, questão mesmo de governança ambiental, social, como é que vocês têm visto essas questões? Tem chegado nos FIAGROS? É algo que vocês têm discutido? Como é que é? Quer puxar, João? Bom, sim, é tema, é uma tendência, vem entrando mais em voga. Acho que conforme os investidores terem ciência disso e derem valor para isso, vai ser cada vez mais utilizado. A gente já discute alguns CRAs aqui serem verde, não é uma normativa até a carteira inteira. Tem alguns FIAGROS que até fazem alguns movimentos assim já. Mas o que vai fazer ganhar atração é, de fato, o mercado dar valor nisso. A partir do momento que o mercado olhar métricas ESG, ou atender alguma eficiência, e isso refletir em preço ou em atratividade do papel, naturalmente vai ter uma obrigação de ir por esse lado. Paulo Micô, fica à vontade para discordar até, mas eu diria que do jeito que está hoje não é uma obrigação, infelizmente, vira um facultativo que aí depende da receptividade da empresa. Tem empresas que ela mesma te provoca a aprender essa linha, e tem outras que vão ver como uma dificuldade e tal, e aí como o nosso objetivo é gerar o deal para o fundo, a gente tenta fechar, né? Gerar o mandato. Então, se for um issue para o cara e não vai ter grande ganho, a gente prefere deixar para um segundo momento, enfim. Mas, assim, João vê evolução nesse aspecto, só sou realista em falar que ainda não tem essa demanda. Eu concordo também com o João, tipo, é um mercado que ainda tem que evoluir. Acho que a gente tem todo mundo, e
principalmente o agro, tem obrigação de evoluir para esse lado, né? É importante, mas ainda tem que ser mais palpável, mais mensurável isso, né? Para não ficar aquela coisa, o famoso greenwashing, né? Que o pessoal fala, que é só fingir ser verde, aquele finge que me engana que eu finge que acredito, né? Não dá para ser isso. Então precisa melhorar a mensuração disso. O que é, como vai ser medido, quais são as empresas sérias que vão dar esse carimbo de não, esse aqui realmente produz menos carbono, esse aqui realmente desmata menos. Então tem um caminho a ser percorrido. É importante a gente sempre ver, mas eu acho que ainda tem que trabalhar mais um pouco aí para a gente ver algo palpável. O mercado ainda está engatinhando no Brasil em relação Exatamente. Sim. Vocês podem falar também um pouquinho mais a respeito da alocação da carteira? A gente, nesse momento, a gente até usando o gancho do follow-on, né? A gente teve a captação de 105 milhões líquidos, que nós alocamos em 4 papéis novos. Na verdade, 4 papéis novos, sendo um aumento pontual num devedor que a gente já tinha do Sucro, né? Mas daí a gente entrou num conglomerado agro do Centro-Oeste, entramos numa empresa de tech, a GTech, bastante difundida no agro, a Solint Tech, e entramos numa grande indústria de fertilizantes, a Cibra. Então, a gente direcionou o recurso do follow-on dessa forma, que foi uma parte do passo para ir para ativo de carrego. Mas cito isso para só falar que consolidar o que eu comentei da mudança para ativos de carrego. Só que olhando a carteira geral que a gente tem hoje, aí ordem de grandeza aí, 65%, 70% a gente está no Sucro ainda, em volume financeiro. E é o que gradualmente a gente vai mudando para outros setores, conforme oportunidade de venda de papéis ou mesmo novo. A gente não está com nada em vista aqui, mas eventualmente novas captações a gente tem esse esforço de ir diversificando nossa exposição. E aí de outros setores a gente tem indústrias de insumos mesmo que produzem biológicos de valor agregado. A gente tem 3 nesse sentido que representam aí ordem de grandeza 12, 15% do fundo. É um segmento que a gente vê com muito potencial, dado que o agro está buscando novas soluções para controle de pragas e melhor produtividade. Então, eles têm um grande espaço para crescer. Fora que o governo tem feito movimentos para crescer esse suprimento de fertilizantes via nacional, né, para reduzir importações. E temos uma posição pontual também em 2 revendas, mas que não são tão revendas assim. Cada uma tem sua questão para não ser puramente revenda, ou tem uma linha de produto, ou tem um serviço que agrega valor. Então, modo geral, a gente está calçado com papéis do setor que a gente tem muita tranquilidade, fora isso tem rating, então a gente está duplamente seguro da maior exposição nossa. E aí a gente tem entrado nesses setores que a gente vê potencial futuro, ou, por exemplo, a GTech, que a gente vê como futuro, que ela, por exemplo, essa GTech que a gente entrou, a Solint Tech, ela tem um domínio de mercado já muito grande, que dá uma vantagem competitiva para ela. Tem barreiras para alguém chegar do tamanho dela rapidamente, e já está no turning point, né? Ela já está na fase de resultados positivos. Então, tem tudo para ser um case para captura de fechamento de spread até no futuro. E assim, contribuindo aí com o João, um pouco mais de números, a gente está em 17 devedores
que estão espalhados pelo Brasil inteiro, então a gente tem coberto todo o Brasil. 40% dos ativos com rating a menos ou superior, como eu falei, é o maior do mercado. 55% da carteira em ativos de carrego, ou seja, a gente tem entregado já o nosso resultado basicamente com carrego. Quando a gente faz uma venda no secundário com ganho de capital, quando a gente faz uma questão de uma originação própria, estruturação trazendo os FIIs para dentro, a gente consegue entregar a mais para o nosso cotista. Por isso que a gente fala do CDI mais 3 de guidance, mas sempre entregando um pouco mais que isso, né? E o ponto, eu gosto de trazer isso, né? Que sempre que eu ouço alguém falar, algum fórum que o pessoal quer bater no FGA 11, fala da concentração no sucro energético. Isso foi o que está deixando a gente melhor que todo mundo. É conhecer tão bem o setor para saber que está surfando uma ótima maré, né? O preço do açúcar aí está no all-time high, né? R$3.000 por tonelada de cana. A gente conhece muito bem o setor, a gente olha coisa que provavelmente não olham, as próximas telas, como os fundos de hedge de fora estão comprados ou estão vendidos, a gente participa de todas as convenções de açúcar, né, de cana de açúcar, né, o Sugar Dinner no Brasil, fora, então a gente está muito atento. Então, o fato de estar mais concentrado, primeiro que mais por ser no corporativo, ali ainda tem grandes empresas, diferente, por exemplo, aí dos frigoríficos, que tem grandes empresas, rating AAA, mas muito concentrado. O sucro não. Você tem boas empresas, você tem empresas com faturamento, governança, balanço auditado, rating, e ainda não consolidado, né? E nem achamos que existe um movimento de consolidação no sucro energético, dado a questão geográfica, né? Então, para uma usina é muito importante isso. Então, a gente, assim, é mais concentrado no sucro, mas isso nos traz também a parte positiva, que é estar no corporativo, empresas robustas, empresas com rating, uma qualidade de crédito melhor, e um conhecimento muito grande do setor para, se em algum momento vislumbrarmos aí que pode haver algum problema, que pode haver um excesso de produção, com uma possível queda de preço, a gente está preparado para isso. Agora veio o momento marketing, o fundo. Por que investir no FGAA 11? Essa é fácil, né, André? Essa é o que a gente sempre fala, é o que a gente fala desde do IPO, né? E lá no IPO a gente teve que se provar, e eu acho que são 2 anos de histórico, então isso vai se provando no tempo, que é o que é uma gestora que nasceu no agro, né? Já era uma empresa do agro, de finanças no agro há muito tempo. Então a gestora foi só uma consequência, foi só um braço a mais. Então é um time que conhece demais, né? Igual o João falou, tem 10 anos de FGA, 10 anos acompanhando o agro, sabe tudo aí, e igual a eles, nós temos um time grande de conhecedores do setor. Então é uma gestora do agro, que vem do agro, é uma tese diferente, muito mais corporativa, né? Você vai ver, tem gente que está só em revenda, tem gente que está em produto rural, a gente está só no corporativo. Mas por que vocês? Porque a gente tem originação, a gente realmente tem originação e estruturação própria, a gente tem acesso, por esses tantos anos de história no agro, a gente tem acesso a chegar numa companhia, bater na porta, ser recebido pelo CFO, pelo CEO, pelo dono, e oferecer uma condição competitiva de financiamento para ele, tão competitiva quanto os bancos que já estão lá ou há mais tempo, ao mesmo tempo, né? Que tem muito banco aí que já cobre o agro há bastante tempo. Então, assim, a gente é do agro, a gente
tem originação e estruturação própria, e a gente consegue fazer esse trabalho de gestão de fundo muito bem. Esse giro do papel no secundário, que traz para a gente um ganho de capital, relacionamento com possíveis compradores, relacionamento com originadores. Então, é um pouco, a gente tem o conhecimento do agro, a gente é do agro e a gente faz um trabalho de gestão eficiente dos papéis e do dinheiro do nosso cotista. Perfeito, então eu não falaria melhor. Maravilha. Mais uma vez, Paulo, João, muitíssimo obrigado por vocês terem aceito o convite de estar aqui falando conosco a respeito do Fiagro, do mercado, como é que está a carteira, como é que foi essa evolução aí ao longo do tempo. É sempre muito bacana conversar com vocês. Gostaria de deixar o espaço para vocês falarem as suas considerações finais e as mídias sociais, para quem ainda tem dúvida, para quem quer conhecer um pouquinho mais do FGAA11. Manda bala aí, Ju. Bom, eu agradeço o espaço, Andréia. Reforço aqui para você, para os cotistas ou novos investidores que vierem aqui para o fundo, que nós somos super acessíveis. Nosso relatório já tem na capa ali alguns links para rede social, LinkedIn, e-mail, tá tudo direcionado. Fora isso, a FGA tem um site que engloba todos os negócios e tem uma aba da gestora que já vai ter lá comunicado, relatório, temos Instagram, temos LinkedIn, que a gente alimenta bastante. Então, é possível chegar a nós com facilidade, a gente busca sempre dar retorno rápido, esclarecer todas as dúvidas. Então, até via você, às vezes, se tiver alguma coisa, pode mandar. Então, estamos à disposição e trabalhando aqui para dar retorno para os nossos 44 mil cotistas. É bastante gente. É isso, a gente considera aí nosso relatório bem completo, então quem quiser dar uma olhada, tem a parte de agro em si, tem a parte comentário do gestor, que é mais sobre o fundo, para onde queremos ir, tem todas as redes sociais, e agradecer todo mundo que nos escutou aí, quase uma horinha de bate-papo. Como o João falou, se ficar alguma dúvida, portas abertas aí para qualquer dúvida em relação ao agro, ao papel, ao crédito. A gente está aqui para ter transparência, né? O dinheiro é do investidor, então o mínimo que a gente pode fazer é dar total transparência do que a gente está fazendo com o dinheiro. Maravilha! Mais uma vez, muitíssimo obrigado e, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, tchau, João. Boa noite, obrigado.